oração, nosso diácono Richard vai nos trazer a palavra. Os irmãos, não sei se os irmãos conhecem, mas é o mais novo diácono que nós temos no nosso ministério, né? O único jovem diácono que nós temos no nosso ministério é o irmão Richard, congrega ali com o nosso pastor Tabi, né? Parque Fernanda. Esse jovem é uma bênção e vai nos trazer a palavra de Deus hoje. Vamos levantar e vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, Senhor Jesus, agora entramos na Tua presença, Senhor Jesus, para te pedir a Tua graça, Senhor Jesus, usa Teu servo mais uma vez, Senhor Jesus, para trazer a Tua palavra aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para ouvir a Tua voz, assim como o Senhor já tem feito. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua presença, a Tua graça, Senhor Jesus, faz coisa nova no nosso meio, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para aprender mais de Ti. Fala conosco, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui na 13ª festividade da Mocidade Lírio dos Vales, não é isso? Deus continue abençoando vocês. Eu aprendi com o irmão Edgar que tudo que tem 3 é bom. Se vocês já chegaram na 13ª, são 13 anos aí de festa. Que Deus tenha abençoado essa igreja, abençoado os jovens, continue abençoando, que possa chegar na 23ª e por aí vai. Antes da gente começar, eu queria fazer um pedido de agradecimento a essa igreja. A última vez que eu estive aqui foi em 21 de janeiro, em um culto de jovens, e depois que o culto terminou, eu chamei a irmã do círculo de oração, que eu hoje não me lembro mais o nome, mas eu pedi para ela orar pela minha mãe. Para quem não sabe, os meus pais não são da igreja, pelo menos minha mãe e meu pai não eram. Minha mãe estava afastada e quando foi dia 11 de maio ela voltou em comunhão. E eu tenho certeza que Deus ouviu a oração das irmãs da igreja. Então, muito obrigado por ter orado pela minha família. Se você tem um filho, uma filha, ou até mesmo seus pais não conhecem o Senhor Jesus, continue orando. Deus é fiel. Eu tenho certeza que eu e você um dia vamos poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21 e o versículo 14. Atos dos Apóstolos 21 e o versículo de número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Segunda epístola que Paulo escreveu ao jovem Timóteo. Timóteo também foi um jovem obreiro, presbítero, dirigiu igreja, e Paulo deu alguns conselhos para ele. Segunda epístola que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu estava orando e estudando e pedindo a Deus o que falar para a igreja e para a juventude que aqui está nesta noite, e Deus colocou esses versículos no meu coração. Eu queria falar para os irmãos algo que sempre aconteceu na humanidade. Deus deixou escrito na Bíblia uma coisa que sempre matou o homem, chamada desejo. O desejo sempre matou o homem. Desde o princípio foi assim. Mas
uma das coisas mais belas dessa vida para um cristão é quando a nossa vontade está completamente alinhada à vontade de Deus. O primeiro versículo que a gente leu fala da vontade de Deus e o segundo fala de desejo. Então, qual seria a diferença, se há uma diferença entre vontade e desejo? Pensando nisso, a gente precisa entender qual foi e sempre foi a vontade de Deus para a humanidade desde o princípio. A Bíblia diz que depois que Deus cria o homem do pó da terra e faz daquele boneco de barro um ser humano, uma alma vivente, a Bíblia também vai dizer que Deus cria um jardim e coloca o homem que ele criou. E nesse jardim tinha muitas árvores. Em Gênesis 2, e o capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Toda árvore que Jesus criou, que o Deus criou para o homem, elas tinham duas características. Elas eram agradável à vista e boa para a comida. Você pode repetir? As árvores que Deus criou eram agradáveis à vista e boa para a comida. E Deus deixou também no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem para o homem. E disse Deus, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Se Deus chegar em mim, em você, e falar assim: olha, tudo que eu criei aqui é agradável à vista, é bom para você comer, e você pode comer de tudo, menos dessa árvore. Só que no meio do jardim tinham duas árvores. Quantas árvores tinha? Duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: essa aqui você não toca, porque senão você morre. Mas quando Deus fala assim: você pode comer de toda a árvore do jardim, o homem podia comer da árvore da vida, sim ou não? Sim ou não? Podia. Se você... Olha a ordem de Deus: de toda a árvore do jardim você pode comer. E no meio do jardim tinha quantas árvores? Duas. E dessas duas árvores, uma ele não podia tocar. Isso é tão verdade que Jesus disse em Apocalipse, quando tudo fosse consumir, que ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus para a humanidade. Que o homem comesse da árvore da vida, vivesse para sempre, mas sendo puro, santo e fazendo a vontade de Deus. Mas como a gente sabe, o homem não conseguiu. Mas qual seria então a diferença entre, primeiro, a vontade do homem e a vontade de Deus? Quando a Eva vai tomar do fruto proibido, do fruto da ciência, do bem e do mal, a Bíblia vai dizer assim: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era também agradável aos olhos, ela tinha algo a mais. Ela era uma árvore desejável para dar entendimento. Ela toma do fruto, come e também dá para o seu marido. Tudo que Deus criou era bom para comer e agradável à vista, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha algo a mais. Ela também era árvore boa para comer, ela também era árvore agradável aos olhos, mas ela tinha algo que o homem não podia ter, que ela era desejável para dar conhecimento do bem e do mal. Como a gente bem sabe, o homem peca com a sua mulher, come desse desejo e acaba morrendo. E o que é a vontade de Deus? Paulo vai dizer um versículo que a gente diz muito para os jovens: jovens, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a vontade do homem tem desejo e é pecaminosa, a vontade de Deus é boa também, é agradável como as árvores que Ele fez, mas a vontade de Deus não é desejosa com defeito, ela é perfeita.
A vontade do homem tem desejo incluso, tem algo ruim incluso, mas a vontade de Deus é boa, agradável e, além disso, ela é perfeita. Até porque quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito o teu desejo. É assim que está escrito? Seja feita a tua vontade. Então deve ter alguma diferença entre vontade e desejo. Vontade está diretamente ligada com a razão, com aquilo que eu preciso, com aquilo que é necessário. Quando Deus se revela a Abraão, ou Abrão na época, ele não tinha filho. E ele fala assim, Abraão diz a Deus, então Abraão disse ao Senhor: Senhor Jeová, o que me has de me dar? Eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão estava falando assim: olha, Deus, o que o Senhor vai me dar? Eu tenho vontade de ter um filho, e o Senhor não me tem dado semente. Eu preciso de um filho. Para quem vai ficar a minha herança? Para quem vai ficar as coisas que eu construí? E Deus dá uma promessa para ele, mas a gente consegue ver aqui que vontade tem a ver com razão, com aquilo que eu preciso, com aquilo que é necessário para mim. Agora o desejo não. O desejo, ele vive confortavelmente no território da imaginação. O desejo vive confortavelmente no território da imaginação, a ponto de Salomão escrever assim: o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, porque ele só deseja. Ele só fica imaginando: ah, como bom seria se eu tivesse esse emprego, ah, como bom seria se eu tivesse essa casa, mas não trabalha para conquistar, mas não estuda para ter. Então o desejo sempre está no território da imaginação. Eu quero pedir ajuda para os jovens, um dos jovens, seja a menina ou o rapaz, que leia para mim em Números, capítulo 11, e o versículo 4 e o 5. Para a gente entender que desejo tem a ver com imaginação, e desejo tem a ver com aquilo que a gente cria na nossa mente e quer ficar montando ali coisas que não estão palpáveis ainda na realidade. Números, capítulo 11, versículo 4 e 5. Quem achou, os jovens pode ler, por favor. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará a carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos poros, das cebolas e dos alhos. Amém. Olha o que está dizendo aí. O vulgo, os estrangeiros que saíram do Egito com o povo de Israel, no meio da prova, no meio do deserto, eles vieram a ter um grande desejo de comer carne. E a Bíblia diz no versículo 5, no 5, que ele fala assim: lembramos-nos dos peixes no Egito que comíamos. Eles passaram o mar vermelho com um grande milagre, mas quando chegou na prova, estava lembrando do que tinha vivido lá atrás, das coisas que eles comiam, porque o desejo vive aí no território da imaginação. Eles viram todos os milagres de Deus, estavam no deserto comendo maná do céu, mas estavam lembrando de algo lá atrás, imaginando, desejando carne, pepino, cebola, tantas coisas para comer e rejeitando o maná que Deus fez. A ponto de um dos salmistas escrever o que Israel desejou no seu coração, dessa forma assim: eles no meio do deserto comeram maná do céu, responderam e resmungaram assim para Deus por causa do desejo da carne. Olha, se Deus mandou pão do céu, por que Ele não faz logo um banquete aqui? Se Deus mandou pão descer do céu, por que Ele não faz logo uma mesa com carne, com cebola, com tudo aquilo? Resmungando e desejando coisas que Deus talvez naquele momento não queria para eles. Dessa forma, também aconteceu com João Batista, que foi morto por causa de um desejo maléfico. Além do desejo, ele está no território da nossa imaginação. Uma definição seria para o desejo: desejo é tudo aquilo que queremos ter ou usufruir, sendo necessário ou não. Quando Herodes fica com raiva de João Batista por ele denunciar um pecado, a Bíblia vai dizer que Herodias, sua esposa, cria uma armadilha para pegar o rei. Faz com que a sua filha dance perante o rei, e ela dança tão bem que o rei faz uma promessa para ela, diz assim para ela: juro que te darei tudo o que você me pedir,
E seguindo ela o conselho da sua mãe, ela pediu a seguinte coisa: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Olha o desejo que ela tinha. Ela precisava disso? Por mais raiva que ela tivesse de João Batista, ela precisava disso? Ela conseguiria viver sem isso, sim ou não? Por mais que era um desejo forte, como foi o da carne lá atrás dos povos de Israel, ela conseguiria viver sem isso. E desejo, além de estar no território da imaginação, e além da gente poder viver sem ele ou não, porque ele não é necessário, o desejo também traz um senso de urgência às vezes. A gente deseja tanto como essa menina que, olha o que ela falou: eu quero a cabeça de João Batista num prato, mas não é para ontem, é agora mesmo, eu quero esse negócio para hoje, muito rápido. O desejo faz isso com as pessoas. Faz com que a gente fique desejando, imaginando, como se não houvesse amanhã. Mas ao contrário do mundo, igreja, a Bíblia não diz que existe uma fonte dos desejos na terra. Mas existe algo um pouco semelhante. O jovem que leu em Números, ainda está com Números aberto aí? Então abre, por favor. Leia para mim agora no mesmo capítulo de Números, Números 11 e o versículo de número 34. Números 11 e o versículo 34. Por isso o nome daquele lugar se chamou Kibote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Todo esse povo que queria carne no deserto, eles morreram, porque comeram carne, a Bíblia vai dizer que até sair pelos dentes, até sair pelos narizes, porque eles desejaram tanto e murmuraram contra Deus. E a Bíblia vai dizer que as pessoas que morreram com a epidemia que Deus mandou naquele dia, as pessoas que morreram ali, morreram num lugar chamado Kibrote Ataava. E a Bíblia vai dizer, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Kibrote Ataava significa sepulcro da concupiscência. Concupiscência significa cobiça, desejo excessivo por algo, por alguma coisa ou por alguém. Então, ao contrário do mundo, que dizem que na Itália, por exemplo, tem uma fonte dos desejos, a Bíblia diz que na terra, a única coisa que tem de desejo é um sepulcro, é um cemitério, onde morreram todas as pessoas que estavam loucas de vontade, morrendo de vontade de comer carne. Todas as pessoas que desejaram e resmungaram contra Deus morreram e foram enterrados em Kibrote Ataava, o sepulcro dos desejos. Não existe uma fonte dos desejos. Deus não é uma fonte dos desejos, onde você lê 1, 2 versículos, ora 30 minutos ou 1 hora, vai num culto ou outro. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Não. Quando a gente ora, a gente não ora para saber o que Deus tem, que a gente tem no coração, para Ele ver o que a gente quer. A gente ora para alinhar a nossa vontade com a vontade dEle no nosso coração. A Bíblia diz que antes que houvesse uma palavra na nossa boca, eis que ó Senhor tudo conhece. Para que eu oro então? Para Deus saber dos meus desejos? Não, a gente ora para a gente saber qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a nossa vida. É por isso que a gente busca a Deus, não para Ele fazer todos os nossos desejos, mas para nós entender qual é a vontade dEle para a nossa vida. E Satanás, ele usa dessa nossa fraqueza para nos tentar. Satanás sabe que desde o Éden o homem sente desejo por inúmeras coisas, que os jovens sentem desejos por inúmeras coisas. Um dia Paulo, escrevendo aos Coríntios e dando conselho para casais, para pessoas que são casadas, ele disse: olha, não vos desfraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo estava falando assim: olha, se você é casado, dependendo da situação, vê se não ficar esticando muito essa greve de silêncio, vê se não ficar muito aí fazendo coisas que podem agravar a sua situação, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é incontinência, irmão Richard?
Incontinência é a falta de controle pelos desejos. Incontinência é a falta de controle sobre os desejos. Olha, jovem, olha, igreja, a Bíblia não manda a gente fugir de luta, a Bíblia não manda a gente fugir de prova, a Bíblia não manda nem a gente fugir do diabo. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Mas a Bíblia manda a gente fugir da prostituição. A gente não é mandado pela Bíblia e por Deus para fugir do diabo, mas para fugir da prostituição. Sim. A Bíblia não manda a gente fugir do diabo, mas dos desejos. Olha o conselho de Paulo: Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Foge, Timóteo, das suas imaginações, daquilo que você acha que é bom para você. Timóteo, foge da prostituição, foge dos desejos que você tem e procura saber qual é a vontade de Deus para você. A Bíblia diz que existe algo muito mais amargo do que a morte. Você sabia disso? A Bíblia diz que existe um certo tipo de mulher que é mais amarga do que a morte. Salomão escreveu assim: o amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você, e os seus braços são como correntes para o prendê-lo. Mas o homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Você lembra de José? Todo dia a mulher de Potifar chegava em José e pedia: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. Até um dia que, quando ela ficou sozinha com ele, para ter uma oportunidade, agarrou ele, para prender ele, como está escrito aqui. E o que ele fez? Ele fugiu dela. A Bíblia não ensina nós a resistir à tentação, mas a fugir. Disse o salmista: não porei coisas más diante dos meus olhos. Tentação é como se você tivesse em uma dieta e abrisse a geladeira e tivesse lá um bolo que você mais gosta, seja de chocolate, do que for. Você vai ficar lá, pegar uma cadeira, sentado de frente para a geladeira e ficar olhando o bolo, sendo que você não pode comer? Você vai fazer isso? Vai ficar lá: nossa, ai se eu pudesse, como seria bom. Você vai ficar fazendo isso? A Bíblia manda a gente fugir dos desejos. Fugir. Se eu fujo dos desejos, eu consigo me preservar puro e em pé diante da presença de Deus. Se eu faço isso, Deus me honra. Muitas vezes nós jovens desejamos muitas coisas, mas não olhamos para o que Deus tem preparado para nós e não perguntamos a Ele: Senhor, eu desejo me casar um dia. Já aprendeu como tratar uma mulher, começando pela sua mãe? Senhor, eu desejo me casar. Já aprendeu a obedecer o teu pai, para você poder obedecer o seu marido? Senhor, eu quero um emprego dessa forma. Você está estudando para isso? Senhor, eu desejo isso e aquilo. Mas o que você tem feito? Você tem feito pela força do seu braço? Você tem feito os desejos que você, o seu coração enganoso quer? Ou você tem falado: Deus, o que o Senhor tem para mim? Aleluia. Deus, qual é a sua vontade boa, perfeita e agradável para mim? Deus, qual é o caminho que o Senhor trilhou para a minha vida? Porque eu sei que se o Senhor fez, vai ser perfeito. Não vai ser fácil, mas vai ser perfeito. Qual é o conselho, irmão Richard, de Deus nesta noite para nós? Todo desejo mata o homem, todo desejo mata a humanidade, mas Deus dá um conselho para você nesta noite através da tua palavra: faça a vontade do Senhor, faça-se a vontade do Senhor, faça-se a vontade, procure saber o que Deus quer para a sua vida, jovem, e fuja dos desejos da sua mocidade. Irmão Richard, mas a Bíblia diz assim, que Deus concede o desejo do meu coração, mas você tem que ler o capítulo inteiro, ou o salmo inteiro, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, e ele concederá o desejo do teu coração. Em outras palavras, busque saber o que Deus tem na sua vida. Aleluia. E aí sim, ele pode trazer o que deseja o seu coração. Tem um hino da harpa que eu gosto muito e fala sobre desejo, mas não é desejo da carne,
como os israelitas morreram. Não é desejo para agora ou para ontem, como a mulher que matou João Batista, mas é um desejo de estar perto do Senhor. Eu não sei se os irmãos estão com os ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está dizendo desde a hora que nós entramos neste lugar, mas fala sobre o desejo. E tem um hino da harpa que diz assim: eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião, por teu grande favor e com muito prazer, entra da eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma, glória a Deus, desejo estar perto do Senhor, João. Desejo querer viver o que Ele tem para a sua vida, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é agradável a você, mas além disso, Ele sabe o que é perfeito para a tua vida. Ele sabe o que o teu coração almeja. Deseja estar perto do Senhor todos os dias da sua vida. Tua mão, ó Senhor, guia-me deseja estar perto do Senhor? Você deseja apontar para que as pessoas vejam Cristo na sua vida? Você deseja isso? Esse é o maior desejo que você pode ter. Como você anseia pelas redes, pelas águas, assim a minha alma anseia para estar perto de Deus. Você deseja estar perto. Os irmãos podem estar achando longe, mas não tem nada a ver com o tema que Deus deu pra gente. A Bíblia diz que um homem pode herdar dos pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma mulher prudente ou uma mulher sensata. Sabe qual é o significado de sensatez? Ou de uma mulher sensata, ou de um homem sensato? Uma das características de um homem sensato, ou de uma mulher sensata, ou de um jovem sensato, é porque ele sabe se controlar. Ele sabe controlar os desejos que ele tem. Incontinência é a falta de controle. Mas se você for sensato, ser sensata, Deus vai te dar controle sobre os seus desejos. Que assim Cristo Jesus possa falar mais no coração dos irmãos
que nós possamos fugir dos desejos maléficos e fazer para sempre a vontade do Senhor até aquele dia. Amém. Vale a pena, irmãos, vale a pena fugir do desejo, mesmo que a vontade do Senhor, aos nossos olhos, ela pareça estar sofrendo, né? Mesmo que às vezes pareça penoso, né? Mas vale a pena servir ao Senhor nesses dias. Vale a pena, jovem, abrir mão dos desejos passageiros da terra, dos desejos passageiros da juventude. Vale a pena. Que aí quando você chegar um pouquinho mais velho, igual eu, não estou muito mais velho que vocês não, mas você olha para trás e fala assim, vale a pena servir ao Senhor. Às vezes a gente se arrepende de algumas coisas, de quê? De não ter se dedicado mais. É nessa hora que vocês têm que se dedicar, vocês têm tempo para vocês. Vocês têm mais tempo, o jovem tem tempo para se dedicar na casa do Senhor. É agora que vocês precisam se dedicar. Abdicar um pouquinho dos desejos, abdicar um pouquinho das horas vagas e se consagrar ao Senhor. Senhor, qual é a sua vontade realmente para mim? Qual é a sua vontade? Você sabe, jovem, o que o Senhor tem para você? O jovem só sabe quando ele pergunta, né? A gente quer saber de alguma coisa, a gente tem que perguntar. Pergunta para o Senhor o que ele tem para você. Ele coloca na sua mão, mas você tem que pedir. Ele entrega para você, mas você tem que pedir, tem que ter comunhão. Tem que andar no caminho para ter comunhão com Cristo, para ter comunhão com alguém, para ter intimidade com alguém, um namorado ou uma namorada. Assim que começa, não tem comunhão, não se conhece. Para começar a conhecer o quê? Começar a estar junto, né? Falando no celular o dia inteiro. Não sei quando arruma tanto assunto, né? Do namorado. Quer ficar perto de Deus? Arruma assunto com Deus. Conversa com Deus. Aleluia! Senhor Jesus, meu dia foi assim, foi assim, foi assim. Eu não gostei disso que aconteceu no meu trabalho. E ele vai falando, ele vai revelando. E ele vai criando intimidade com ele. Mas tem que falar com ele. Senão não vai ter como ter intimidade com ele, jovens. Para criar intimidade precisa conversar. Precisa estar todo dia lá falando. Eu com a Josiane ligava, nossa, era 2 horas no telefone, da onde eu não sou um cara que fala muito, mas arruma papo para falar com Deus. Tem que arrumar, tem que falar, tem que se expressar para se revelar. Para Deus se revelar, você precisa abrir o coração. Abre o coração, fala com Ele lá no secreto, que Ele vai mostrando. Nunca o Senhor dá tudo de cara. Nunca o Senhor dá o caminho inteiro. Ele vai revelando aos pouquinhos. Um dia ele fala aqui, um dia ele fala uma coisa, outro dia ele fala outra. Nunca é logo de cara. É sempre um pouquinho. É um dia falando, outro dia de novo, aí ele vai se revelando. Mas é uma caminhada, jovem. O inimigo, ele tenta pegar a nossa juventude. Isso é muito claro, isso é muito nítido. Então, jovens, se conserve que Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para nós. Juventude, se conserve fiel mesmo. Se conserve santa, que o Senhor recompensa. O Senhor recompensa a cada um de nós. Nós vamos tirar as ofertas. Eu vou pedir para Camille cantar mais um. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só os irmãos com paz, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus
já estamos finalizando. Nosso pastor terminou. Eu só queria deixar os agradecimentos aqui a cada jovem, a cada pai, os nossos visitantes, irmão Edgar, irmão Richard, sua família Camille também, que veio louvar o Senhor. Estamos com os irmãos visitando. O Jailton também com a sua esposa que estão aqui. Vocês são bem-vindos aqui, são bênçãos. Se o Erinaldo liberar vocês, pode continuar vindo aqui, que vocês são bênçãos, os nossos irmãos que estão nos ajudando aqui sempre. Deixo meu agradecimento a cada pai também. Deus abençoe. E eu estou retornando a direção ao nosso pastor. Meus amados irmãos, está muito abençoados aqui, não está? Glória a Deus. Eu estava na quarta-feira, na sexta-feira falando, esse trabalho ele tem que se dar não somente numa festividade, né? Porque é muito bom estar numa festividade. E eu falava de dois tipos de crentes, o envolvido e o comprometido, né? O envolvido ele somente se envolve, né? Está no departamento, se envolve, mas não se compromete. Eu gostaria de pedir a todos esses jovens aí um comprometimento com esse grupo, não somente por causa da festividade, mas cantando e ensaiando todos os domingos, porque a obra de Deus ela se faz com pessoas comprometidas. E o comprometido ele tem compromisso e responsabilidade. Quem não tem responsabilidade é porque é uma pessoa infantil, né? A criança não tem responsabilidade e nem tem senso de responsabilidade. Se você pegar uma barra de ouro, colocar numa mão da criança e ele vai trocar por uma barra de chocolate, sim ou não? Porque não tem maturidade. Mas a pessoa comprometida tem responsável naquilo que se obriga a fazer. Deus abençoe todos os jovens aqui, estão de parabéns, a sua liderança, mas a obra de Deus ela continua adiante. Amém, irmãos? Eu quero aqui meus agradecimentos também.